Deus cuidará de ti, foi o que a gente cantou. Não poderia ter outro hino mais apropriado do que este para pensarmos sobre o tema confiança sustentável. Confiança sustentável. Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo de número 28, Salmo de Davi. Chamo sua atenção para este salmo, para nós pensarmos sobre este tema, confiança sustentável. Salmo de número 28. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Salva o teu povo. Abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Esta é a palavra do Senhor, amém. Já foi dito que a confiança é o alicerce de qualquer relacionamento. Quando acaba a confiança, não tem mais volta. Acaba a amizade, perde-se o emprego, e dificilmente se resgata o casamento. É assim que se crê por aí. Alguém já escreveu que confiança é como uma bela louça. Se quebrar, você pode até colar os cacos, mas nunca mais terá de volta o seu esplendor. Você sempre verá as rachaduras. Ou seja, não tem conserto. Há controvérsias quanto a esse tipo de pensamento, mas eu reconheço que é realmente muito difícil manter laços quando não se tem e principalmente quando se perde a confiança. A confiança é o que nos une a Deus e nos permite prosseguir com esperança e com amor. Olha o que Isaías escreveu, Isaías 12, no verso 2, ele diz assim: vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele e não terei medo. O oposto de confiança é medo. Quando você dá de cara com uma pessoa muito irada ou que se explode com facilidade, alguém que geralmente perde o controle de si e das circunstâncias, você já deve ter visto gente assim, gente que explode em ira. Você pode ter certeza que a raiz de toda ira, como Isaías diz aqui, é a descrença, é a falta de fé, é o medo. A raiz do medo é a falta de confiança. Por isso que Isaías diz: Deus veio me salvar, confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e meu cântico. Ele me deu vitória, diz Isaías. Davi, noutro salmo, salmo este que ainda estudaremos, se Deus nos permitir, ele escreveu algo parecido. Abra lá em Isaías 56, nos versículos 2 e 3, e veja o que Davi escreveu. Salmo 56, versos 2 e 3. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam,
e muitos me atacam abertamente. Quem são aqueles que nos caluniam, gente? Os que nos caluniam são aqueles que agem escondidos, não é verdade? São aqueles que na frente dão um sorrisinho amarelo para você, bate nas costas, mas por detrás falam mal, caluniam. Davi disse que ele vivia perseguido por esse tipo de gente. Mas ele também vivia perseguido por aqueles que abertamente atacavam ele. Quando eu tiver medo, ele diz, confiarei em ti. Veja que a raiz do medo é a falta de confiança. E quando alguém calunia a gente, fala mal da gente, espalha mentiras sobre a gente, por medo do que vão pensar com base naquela mentira, a gente explode com raiva geralmente, ou também fala mal, tentando pagar na mesma moeda, não é mesmo? Então Davi diz, quanto àqueles que me caluniam, quanto àqueles que me atacam abertamente, uma coisa eu fiz, em vez de temê-los, eu confiei em Deus. Gente, a confiança em Deus é o que nos livra da paralisia do medo. É o que nos permite prosseguir com coragem, sem a contaminação do ódio no coração, sem a contaminação da autopiedade, sem aquela sede de vingança ou de revanche diante das maldades das pessoas. A confiança também nos livra de escolher trilhar caminhos de morte. Olha o Salmo 55 que diz Davi no verso 20. E veja que ele está falando de alguém íntimo, de alguém que era muito próximo a ele. Davi diz assim, Salmo 55, 20, quanto a meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Gente, de onde vinham as aflições de Davi? As aflições de Davi vinham das memórias, das lembranças daquela traição. E aí Davi diz, eu entrego minhas aflições a Deus, Ele cuidará de mim, jamais permitirá que o justo tropeça e caia. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em ti. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens. O que confiança em Deus tem a ver com assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens? Tem a ver que assassinos e mentirosos, por não terem fé em Deus, escolhem trilhar caminhos de vingança, ou caminhos intempestivos, caminhos impensados. E Davi diz, não, eu não trilho esses caminhos que levam à morte. Por quê? Porque eu confio em Deus. Gente, a confiança em Deus é o alicerce da vida. A confiança em Deus firma os nossos passos, fortalece o nosso coração e felicita a nossa alma. Confiança em Deus traz felicidade. O salmo que nós temos para hoje, o Salmo 28, volte para o Salmo 28, por favor. Esse salmo revela que os problemas de Davi não param, aliás, eles continuam aumentando. Só que na mesma proporção de suas lutas, na mesma proporção do número de seus perseguidores, a gente percebe no Salmo que cresce também a confiança de Davi em Deus. A mesma confiança com a qual ele encerrou o Salmo anterior, o Salmo de número 27. Veja como ele terminou o Salmo 27, a partir do verso 12.
Não permitas que eu caia nas mãos dos meus inimigos, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Gente, confiar é difícil para qualquer pessoa. Vamos ser honestos, a confiança não é algo que nós naturalmente depositamos nos outros. Nós temos até descrições, por exemplo, o mineiro é desconfiado, a gente diz assim. O goiano é desconfiado. Não é natural para nós depositar confiança no outro. Aliás, assim como o pecado original surgiu da desconfiança do homem e da mulher em relação a Deus, a desobediência de Adão e Eva, sempre digo isso e repito novamente, a desobediência de Adão e Eva no Éden não é a causa do pecado. A causa do pecado é a desconfiança em Deus. A desconfiança levou Adão e Eva a desobedecerem. E uma das primeiras consequências após a queda no pecado foi o quê? Você se lembra? A perda de confiança um no outro. Abre em Gênesis 3 e veja comigo. Gênesis 3, versículos 4 a 7. O diabo diz assim: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, seus olhos se abrirão e como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Veja que a serpente, o diabo, coloca em xeque a bondade de Deus. É como se o diabo estivesse dizendo o seguinte: Deus não quer repartir com vocês a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Deus não quer que vocês cresçam. Deus quer que vocês continuem igual nenenzinhos, dependentes dele. Então essa desconfiança no coração de Eva, olha o verso 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria, assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Por que essa roupa? Por que essas folhas de figueira? Gente, desconfiança, falta de fé, deu à luz o pecado. E a falta de confiança foi uma das grandes heranças do pecado para a raça humana. A gente teme uns aos outros e por isso nós vestimos roupas, é proteção. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês nunca sonhou que estava inadequadamente vestido num casamento, por exemplo? Quantos de vocês nunca sonhou, talvez, que estivesse sem roupa? E quanto aquilo era vergonhoso, e quanto aquilo expunha você de uma forma que te causava até medo. Nós tememos uns aos outros, nós fugimos uns dos outros, nós nos escondemos uns dos outros. Confiar não é algo natural para nós pecadores, infelizmente. E confiar em Deus também é muito difícil. Por exemplo, ainda no Éden, Adão e Eva, com medo, fugiram e se esconderam de Deus. Olha o que acontece na sequência do nosso texto, Gênesis 3, verso 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você?
O homem respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Você percebeu a falta de confiança na bondade de Deus, a falta de confiança na misericórdia de Deus, gerou nesse primeiro casal o medo, e eles não conseguiam mais viver despidos diante da santidade do Criador. Confiança é muito difícil para nós. Confiar uns nos outros, confiar em Deus. E fica mais difícil ainda confiar em Deus quando as coisas parecem que não mudam. Davi, apesar de tudo isso, apesar de perceber que os inimigos dele eram ferozes, Davi, apesar de perceber que a escalada do sofrimento, apesar de Davi perceber essa inércia de Deus aparentemente em silêncio, Davi manteve a confiança dele no Senhor. Mas como isso foi possível? Davi tinha uma confiança sustentável. Volte para o Salmo 28, confiança sustentável. Confiança sustentável é a capacidade de alguém manter fé, esperança, amor, por longos períodos de adversidade. Isso é confiança sustentável. Os problemas não vão embora, eles aumentam. O período não se encerra, a dificuldade se prolonga, e ela se prolonga de uma forma cada vez mais dolorosa. E apesar disso, e não obstante a tudo isso, você mantém fé, você mantém esperança, você não se amarga, você mantém amor. Isso é confiança sustentável. É o que Davi nos apresenta no salmo de hoje. Com esse salmo, a gente aprende 4 coisas sobre confiança sustentável. Confiança sustentável, ela é exercitada em oração, ela se fundamenta na justiça. A confiança sustentável, ela é expressada em adoração e ela é proclamada com fé. Veja comigo, confiança sustentável é exercida em oração. Os versos 1 e 2. A vitória de Davi sobre o medo, a vitória que nós estudamos sobre ela quando a gente estudou o Salmo 27, não significa que Davi poderia agora relaxar suas orações. Você viu como terminou o Salmo 27? Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Davi venceu o medo. Mas quando você começa a ler o Salmo 28, na sequência do saltério, você descobre que nem por isso ele relaxou suas orações. Olha como ele diz: a ti, no verso 1 do Salmo 28, a ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim. Ou seja, parece que Deus não respondia a ele nesse momento. Pois se permanecer escalado, é melhor para mim que eu desista e eu morra. Ele está dizendo: Deus, eu prefiro morrer a continuar sem ouvi-lo, a continuar sem perceber sua intervenção. É isso que ele está dizendo. Ouve minha súplica por misericórdia quando eu clamar por socorro. Quando levantar as mãos para o teu santuário. Gente, Davi prefere morrer ao silêncio de Deus. E é por isso que ele clama no verso 1. É por isso que ele suplica no versículo 2. Observe 2 coisas aqui comigo. Em primeiro lugar, a atitude de Davi. Davi é humilde. A súplica dele é por misericórdia. A súplica dele é por socorro. Por quê? Porque sem a voz de Deus, falta-lhe o chão. Na palavra de Deus, em ação, na ação de Deus em favor da vida dele,
Davi encontra rocha firme para os seus pés. É por isso que ele clama. A atitude de Davi, meus irmãos, é de quem reconhece que sem Deus ele não passa de um cão morto. Sem Deus não vale a pena viver. A graça de Deus é melhor que a vida. Mas a segunda coisa que eu quero que você observe comigo é o argumento de Davi. A atitude de humildade e o argumento. O texto diz que ele se fundamenta no sangue da aliança. Da onde eu tiro isso? No versículo 2. Quando ele clama com as mãos levantadas para o santuário. É o que ele está dizendo aqui. Veja o entendimento de Davi sobre a sua própria pecaminosidade, a necessidade, ele reconhecia a necessidade de haver derramamento de sangue para ele ter perdão. Por quê? Esse santuário, na direção do qual ele estendia suas mãos, nesse santuário ficava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde o sangue era oferecido pelo pecado da nação no dia anual da expiação, conforme nos diz primeiro livro das Crônicas 6:49. Meus irmãos, a confiança de Davi fundamentava-se na aliança de Deus pelo povo, no sangue da aliança do Senhor. E essa confiança mantinha Davi orando, sustentava a oração de Davi. Davi estava em apuros, ele não tinha chão para firmar os pés, ele preferia morrer a continuar vivendo sem a manifestação de Deus. Ele precisava de socorro, mas ele sabia que ele não passava de um pecador. Como é que um pecador chega diante de um Deus santo? Ele ora pedindo misericórdia, ele levanta as mãos na direção do santuário de Deus. E é interessante porque sobre essa atitude de Davi, nesses 2 versículos iniciais do Salmo, Spurgeon, que escreveu um belíssimo comentário sobre os Salmos, ele comenta o Salmo 28. Ele diz assim: estendemos as mãos vazias, pois somos mendigos suplicantes, nada temos. Nós as levantamos para o alto, pois procuramos suprimentos celestiais. Nós as apontamos na direção do propiciatório de Jesus, pois lá habita a nossa esperança. Então, essa forma de Davi orar, gente, aqui no Salmo 28, versos 1 e 2, nos faz lembrar como que o publicano orou, em contraste com o fariseu, na parábola que Jesus contou lá em Lucas. Você se lembra? Lucas 18. Abra lá e veja comigo. Lucas 18, nos versos 13 e 14. Lucas 18, de 13 a 14. Mas o cobrador de impostos ficou à distância, e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhe digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Gente, confiança sustentável é exercida em oração. Quando o cristão reconhece o seu estado de miséria, sua necessidade de socorro, sua condição de pecador, daí, em nome de Jesus, pelos méritos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele ora, ele clama, ele suplica por misericórdia, ele pede socorro do Pai. Foi isso que Davi fez. Confiança sustentável é exercida em oração. Como é bom saber que nós dependemos do sangue de Jesus. Por isso que nós fazemos nossas orações e sempre as terminamos dizendo o quê? Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque nós sabemos que nada merecemos, nós sabemos que a nossa condição
é de miseráveis pecadores. Nós sabemos que precisamos de socorro, nós sabemos que os nossos pés não estão firmes se não estiverem em Cristo. Então tudo que pedimos e nos achegamos à presença de Deus pelo que Cristo fez por nós. Confiança sustentável no sangue de Jesus exercido em oração. Segundo lugar, confiança sustentável está fundamentada na justiça. A segunda estrofe deste salmo, a partir do verso 3 até o versículo 5, é a única estrofe que contém 3 versículos. Todas as outras estrofes do salmo têm 2 versículos, mas essa tem 3. E aqui eu quero que você note que a confiança de Davi, ela se fundamenta na justiça de Deus. Davi sabia que o Senhor consegue discernir o engano do coração das pessoas, a maldade do coração das pessoas. Davi sabia que Deus enxerga onde ninguém consegue ver. Davi sabia que Deus vê o tamanho da perversidade, o tamanho da ingratidão, o tamanho da altivez, a pecaminosidade dos ímpios. Por que é importante, meu povo, a gente saber disso, quando a gente busca confiar em Deus? Você já deve ter experimentado o seguinte: buscando viver piedosamente, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está fazendo tudo certinho. Mas você olha para os lados e você vê que o ímpio prospera. Ele faz tudo errado. Ele dá banana para Deus. E ele continua prosperando, ele parece feliz. Mas você que busca Deus, que ora, que lê a Bíblia, que dá seu dízimo direitinho, que faz tudo certo, parece que você se afunda ainda mais nas dificuldades. Geralmente nessas horas, a tentação do nosso coração é desconfiar da bondade e da justiça de Deus. Sejamos honestos, é ou não é verdade? Quantas vezes você já não deve ter se pegado perguntando assim: Senhor, vale a pena mesmo ser tão fiel? A confiança sustentável de Davi, porém, estava fundamentada na justiça de Deus. Davi sabia que apesar de toda a prosperidade dos ímpios, a gravidade dos atos deles era imensa. E Davi entendia que a pena decretada por Deus é sempre na mesma proporção do pecado cometido. Leia comigo os versos 3 a 5 do Salmo 28 e veja. Ele diz assim: não me arrastes com os perversos, com os quais praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. O Senhor vê o que ninguém mais vê. Não me arraste com eles. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida da perversidade deles. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. E o que eles fizeram de tão grave para merecer tamanho castigo? Olha o que ele diz no verso 5. Eles não se importam com as obras do Senhor. Esse é o maior de todos os pecados, gente. E não é só no sentido de não se importar com o que Deus criou ou com o que Deus faz, porque quem não se importa com o que Deus criou e com o que Deus faz, deixa de dar a devida glória a Deus. O que Davi está dizendo é que eles não glorificavam a Deus. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Eles não glorificam a Deus. Eles não nutrem gratidão no coração. Eles não reconhecem que existe um Criador, eles não reconhecem que esse Criador sustenta todas as coisas, eles não enxergam a bondade desse Criador, eles não agradecem a esse Criador por tudo. Por isso, Deus os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. A confiança sustentável está fundamentada na justiça de Deus. Esses ímpios podem até prosperar, e eu posso até me sentir fraco
quando eu comparo a minha situação com a deles. Mas o que eu não posso me esquecer é que Deus está vendo a maldade do coração deles, as motivações deles, as perversidades deles. Na frente eles são uma coisa, por dentro eles são outra. Eles não reconhecem o Criador, eles não louvam a Deus pelo que Deus deu e faz. O castigo deles é garantido, o juízo deles, na mesma proporção do pecado deles, virá no momento certo. Gente, como é bom saber disso. Romanos 12, de 17 a 21, Paulo fala que nós não temos que nutrir desejos de vingança no coração, porque Deus é quem julga. Terceiro lugar, confiança sustentável é expressada em adoração. Veja que a certeza da justa sentença de Deus, ou seja, o que o futuro aguardava para os malfeitores, é tão forte nas palavras de Davi, que Davi imediatamente passa a render ações de graças pelo que Deus fez ou fará por ele. Olha o verso 6. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com meus cânticos. Gente, a alegria é fruto da ação de um Deus que ouve e atende o seu povo. A voz de Deus fortalece o seu povo, protege os seus filhos. Deus ajuda e isso torna feliz o coração das ovelhas do Senhor. E de tão alegre, esse povo de Deus, que é ouvido por Deus, que é abençoado por Deus, de tão alegre, esse povo não se contém. Eles completam a alegria deles expressando-se em cânticos de ações de graças, em cânticos de louvor. É por isso que Davi está cantando, a razão que faz o crente cantar é dupla. Primeiro, porque Deus é digno desse nosso louvor. E segundo, que a nossa alegria ela não se completa enquanto a gente não se expressa em adoração. Eu já disse isso aqui. Você já pegou aquele prato gostoso de comida e quando você dá aquela primeira garfada e sente o sabor, você diz o quê? Que gostoso. Você olha para sua esposa, você olha para o seu marido, ele está bonito, está bem vestido, e você está feliz de ver aquilo, e você não se contém e diz, você está linda hoje. O seu time faz o gol e você grita gol. Por quê? Porque parece que a gente não fica plenamente alegre enquanto a gente não expressa. É o que Davi está dizendo. Deus me ajuda, meu coração se enche de alegria. Por isso dou graças com meus cânticos. Confiança sustentável é expressada em adoração, em espírito e em verdade. E a última coisa que eu quero que você veja. Confiança sustentável é proclamada com fé. Olha como Davi conclui esse salmo. Davi conclui esse salmo como um rei que pede pelo povo. Como um rei que intercede pela sua gente, mas como um rei que também proclama. Ele proclama fé, ele proclama esperança, ele proclama amor ao povo. Olha o verso 8. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Gente, a confiança de Davi arrancou do coração de Davi o medo. Davi não tinha medo. E ele não tinha medo, não é porque tudo estava bem, tudo estava muito mal. Ele não tinha medo, porque ele confiava no pastor que o conduz. O resultado de um coração que confia,
O resultado de um coração cheio de fé, de um coração carregado de esperança. Esse coração, ele destila amor na vida dos outros. Faça esse exercício a partir de hoje. Comece a examinar os momentos na sua vida em que você mais se irrita, em que você mais sente vontade de revidar, de gritar, de xingar, de brigar. Comece a fazer um exame e verifique que na raiz disso existe um medo. Medo de faltar dinheiro, medo de ser descoberto, medo de ser pego no pecado, medo de não bater a meta, medo de não chegar na hora, medo. O coração sem fé, o coração sem esperança, se enche de medo. E o medo não destila amor. O medo destila ira, vingança, ódio, rancor. Confiar, gente, é muito difícil. Por outro lado, sem confiança não há relacionamento que sobreviva. Nem mesmo o nosso relacionamento com Deus. Sem confiança, famílias e, por fim, a sociedade se desintegram. O que nós estamos vendo acontecer debaixo dos nossos olhos hoje no nosso país? Nós não confiamos mais nos líderes e governantes que nós elegemos, não confiamos em mais ninguém. E há motivos para isso. Uma sociedade sem confiança é o caos, uma família sem confiança é o caos. Mas o salmo de hoje nos mostra que é possível obter, é possível sustentar confiança em Deus, um tipo de confiança que vai nos levar para mais próximos de Deus, sem medo. Um tipo de confiança que vai nos transformar em pessoas que por amor vai lançar fora o medo e em vez da agressividade vai distribuir amor. Confiança sustentável, exercida em oração no nome de Jesus, fundamentada na justiça, justiça da cruz, Deus é justo, expressada em adoração, um coração grato por Jesus e proclamada com fé. Não deixe sua confiança morrer. Confie em Jesus Cristo, ore, Deus vai te ouvir. Olha o que diz o texto de Lucas 18, versos 6 e 7. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Tenha fé e sustente a sua confiança em Jesus Cristo. Eu quero terminar contando um testemunho. Os irmãos sabem que nossas mensagens elas vão para o canal do YouTube. Existe um canal nosso no YouTube. As pessoas acessam, as pessoas assistem. Essa semana eu recebi uma mensagem enorme, extensa, uma mensagem de texto, inbox na minha página do Facebook. Uma pessoa do sul do Brasil, um homem de 52 anos, dizendo que estava pronto para matar a esposa, matar os filhos e se suicidar. Por quê? Porque ele passou a vida inteira em pecado, traindo a esposa, até que ele descobriu do início do ano para cá que a esposa o traía. Ele ficou irado, mandou essa mulher para fora de casa, ela foi morar com a mãe. E aí ele não deixava de lembrar daquela história e ficava remoendo: eu vou pegar essa mulher, eu vou matar essa mulher, como é que ela foi capaz de me trair desse jeito? Eu mato essa mulher, eu mato essa mulher. Até que um dia, e eles de igreja,
de uma igreja batista pentecostal. Aí ele disse que orou a Deus, conversou com Deus, falou: Senhor, eu preciso de um caminho, eu preciso sair disso, eu não posso nutrir esse ódio. Aí disse que Deus encaminhou ele caiu no site da nossa igreja, leu e ouviu aquele sermão que eu preguei aqui um tempo atrás sobre perdão. Vocês se lembram? Quando eu falei sobre perdão aqui, o mesmo texto que eu preguei para os casais da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Ele disse que depois que ele leu e que assistiu aquela mensagem, ele teve uma convicção tão grande do pecado dele. E ele disse: espera um pouco, eu causei tudo isso. Eu devo um pedido de perdão à minha mulher. Imediatamente ele foi à casa da sogra, sentou-se com a mulher, pediu perdão. Ela chorou, perdoou, pediu perdão a ele. No mesmo instante, ela tirou as coisas dela da casa da mãe, voltaram para a casa deles e estão reconstruindo a vida. Como isso é possível? Isso é possível quando a gente aprende a confiar no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para os nossos problemas à luz do que Jesus fez na cruz. Quando a gente para de apontar para o outro e culpar o outro, e a gente diz: Senhor, tudo começou em mim, comigo. O salmo de hoje nos ensina a ter um tipo de fé que confia, que se sustenta apesar da adversidade, que não para. Uma fé que se fundamenta no sangue de Jesus, uma fé que é exercida em oração, uma fé que confia no Deus que é justo, uma fé que se expressa em adoração, uma fé que se proclama e que destila e que espalha amor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a ter esse tipo de fé e de confiança. Confiança que se sustenta em Deus e confiança que te sustenta na vida. Feche seus olhos e ore comigo. Deus querido, em nome de Jesus, nós suplicamos graça. Graça sobre as nossas vidas. Graça sobre nós, como nós carecemos de misericórdia, de socorro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer de volta a confiança no coração de quem está descrente. Que o Senhor possa fazer nascer confiança no coração de quem nunca teve. Ó Deus, e que o Senhor restaure vidas, e que o Senhor firme os pés sobre a rocha. Nós oramos, nós confiamos, nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém.